Fala galera, mais um episódio, quarto episódio do podcast 7L. Estamos aqui com o Alber, enfermeiro, vereador, para falar um pouco da sua trajetória e da sua história para a gente. Vou deixar ele fazer a sua apresentação. Alber, enfermeiro, conhecido como vendedor de picolé ali na Boa Vista, né? Um menino simples, irmão do Ladimir e Ladimar, irmão do Alce, da Sheila e do Pablo, filho do Carajé, famoso lá no Boa Vista, né? E da dona Neca, né? Então, um menino simples, trabalhador, dedicado, que usou da sua vida para estudar e lutar por uma classe e lutar por uma saúde melhor. Eu falo muito que há tão pouco tempo atrás minha mãe tinha que dormir na fila para marcar consulta. E eu tive o privilégio de trabalhar esses últimos 7 anos, inclusive passamos por uma pandemia, né? Onde a gente se destacou aí como uma das melhores cidades do estado de Minas Gerais em atendimento. Então, para mim, é um orgulho estar aqui hoje na sua frente. Prazer é todo nosso, Alber. E assim, gente, a gente falou do intuito do nosso programa. O que é fazer? É mostrar Sete Lagoas que tem coisas boas dentro da cidade, que eu acho que aqui dentro da cidade, quando é notícia ruim, não sei se você já notou isso aqui, aqui alasta, espalha que é uma beleza, mas notícia boa, Alber, aqui, Alber não, vou chamar, né, formalidades à parte, Albin. Isso aí. Que a gente já se conhece há mais tempo, então, Albin, falar sobre isso, sobre a saúde, a gente pega aqui o próprio Barreiro, né, que eu tive o prazer de, às vezes a gente fica na correria do dia a dia, eu só procuro o médico quando eu estou nas últimas. Então, assim, a gente vai abordar também sobre o Novembro Azul, né? É isso mesmo. Na verdade, eu gosto de falar que eu já coordenei a UPA de Sete Lagoas, já coordenei a atenção primária de Ribeirão das Neves, eu já fui gerente da atenção primária de Sete Lagoas, coordenador da atenção primária de Sete Lagoas e subsecretário de saúde de Sete Lagoas e agora estou como vereador, né? Na verdade, em 2019, quando eu voltei para Sete Lagoas, né, que eu trabalhava em Baldinho, trabalhava em Belo Horizonte, quando eu assumi a coordenação da atenção primária, nós encontramos aí unidades sucateadas, né, onde tinha unidades que chovia mais dentro dela do que fora, né? Quando eu cheguei, faltava 20, nós tínhamos aproximadamente 46 postos de saúde e nós chegamos a ter 26 unidades de saúde sem médico. Então faltava de tudo, faltava médico, faltava profissionais, enfermeiros, agentes comunitários, não tinha uniforme, faltava estrutura. Nós pegamos realmente uma terra arrasada. E sem falar que nós pegamos uma saúde onde tinha 2 folhas de salário atrasado e 13º atrasado. Então a gente realmente pegou uma realidade muito difícil, muito complexa, mas no primeiro ano de governo, né, que foi o nosso prefeito Duílio, ao qual eu fazia parte ali, né, do seu alto escalão como profissional de saúde, a gente traçou uma meta de prioridades, né? E o Barreiro era uma delas, né? O Barreiro tinha uma unidade praticamente caindo aos pedaços, né? Uma unidade muito ruim. A gente sabia que aqui tinha um vereador, inclusive, aqui na região, né, que era o vereador Ismael, inclusive. Então, o que nos procurou ali na secretaria, onde ele conseguiu, através da siderurgia Viena, né, uma doação de uma casa. Ele conseguiu a doação e nós conseguimos o recurso para poder revitalizar ela. Então a gente revitalizou essa unidade, onde tinha simplesmente um médico e um enfermeiro. Hoje é uma equipe que são 2 equipes no mesmo espaço, então são 2 médicos, 2 enfermeiros. Então a equipe ela aumentou bastante, né, o número de profissionais. E com certeza, né, a gente tem que ver, a gente visualiza aí um atendimento melhor, estrutura melhor. Né, sua mãe mesmo esteve lá há pouco tempo atrás, nos falou da estrutura, e a gente tem visto aí, né, os moradores falando que melhorou. Mas, na verdade, o nosso sonho para essa região aqui do Barreiro, que é um sonho não só para a região do Barreiro, mas para a zona rural específica, né, não essa região central do Barreiro, é a gente ter um ônibus para a região do Barreiro, Fazenda Velha, e outro para a região ali do Catavento, da Estiva, de Silva Xavier, que a gente ter a unidade de saúde itinerante. Tipo móvel? Tipo móvel. Cada dia da semana ela vai estar numa região. Porque, às vezes, mesmo com essa estrutura adequada que o Barreiro hoje tem, a gente tem algumas localidades aqui que são muito distantes. Então, a pessoa prefere pegar uma lotação e ir
lá para o centro da cidade, Sete O Lagoas. Barreiro né? atende muita gente. Lontra, Lontrinha, Riacho do Campo, Pousada. Então nosso Bastante. projeto de evolução é esse, é conseguir aí construir, né, através de aluguel, uma unidade de saúde móvel, que cada dia da semana ela vai estar numa pequena micro-região aqui do Barreiro. E isso vai trazer, né, uma acessibilidade melhor para que as pessoas possam ter uma saúde melhor. Eu falo sempre, já que a saúde ela é uma evolução. A gente não consegue também fazer tudo num mandato de 4 anos ou num mandato até de 8 anos, porque é uma evolução. Né? Quando a gente chegou, eu vou dar exemplo de algumas unidades que eram específicas, nós tínhamos lá, eu lembro como se fosse hoje, né, um sábado à tarde, eu liguei para o prefeito do Ilho e falei, do Ilho, o senhor sabe que tem uma unidade aqui na rua de sua casa, que ela está com tapumes, que é a unidade UBS, uma UBS chamada Nossa Senhora das Graças hoje. Né? E essa UBS ela estava em tapume, só a estrutura, o esqueleto dela. Então nós ligamos para o prefeito do Ilho e ele esteve lá, né, e nos mostrou que eu falei para ele, do Ilho, essa unidade aqui, ela está especificamente travando todos os recursos federais para vir para Sete Lagoas. Porque toda vez porque o SUS ele é tripartite, né, vem recursos do governo federal, do governo do estado e do município. Então, quando o governo federal investe numa cidade, numa construção, você tem que finalizar ela, porque se você não finalizar ela retém todos os recursos que poderiam vir no futuro. Então eu falei, a gente precisa resolver essas unidades. Então nós conseguimos lá através, né, do COAPS, que é um dinheiro que, quando a faculdade a Atenas veio para cá, ela tinha que destinar 10% de todo o seu valor, né, aquisitivo aqui para a cidade, né, para o município, para equipar as estruturas. Então foi a primeira unidade que a gente revitalizou. E a gente revitalizou a UBS Nossa Senhora das Graças, entregou ela nova. Depois nós revitalizamos uma unidade chamada Orozimo, também uma unidade que chovia mais dentro dela do que fora. Depois a gente revitalizou o Barreiro. Depois a gente revitalizou o Várzea, que era uma unidade também que estava embargada, estava lá com impedimento com impedimento por causa da estrutura, com risco de cair. E nós revitalizamos um total de 26 unidades. Além de revitalizar essas 26 unidades, nós conseguimos melhorar financeiramente o valor dos profissionais. Eu falo que em 2019, um técnico de enfermagem, ele ganhava R$1.000 em Sete Lagoas. Hoje, um técnico de enfermagem no município ganha mais de R$4.000. Então, assim, foi uma luta nossa inicial, através de uma gratificação de 40%, e depois uma luta nossa indo para Brasília, né, praticamente de 2 em 2 meses, lutando ali com vários líderes do estado para que a gente pudesse trazer o piso, que é o piso da categoria. Então eu consegui, através de uma luta de classe, trazer 3 milhões mensalmente para pagar os profissionais. Então hoje o profissional ganha melhor, então ele vai conseguir atender melhor, ele não vai precisar de trabalhar em 2, 3 lugares. Então a gente tem aí uma melhoria real, tanto do servidor público quanto das estruturas. Né? A gente melhorou bastante. E, lógico, né, sem falar que fazendo tudo isso, ainda deixamos no caixa da Secretaria de Saúde um valor de 120 milhões. Isso comprovado ali, dia 31, assinando os documentos, nas contas da Secretaria de Saúde para... Primeiro, né, a gente sabe que a saúde ela tem ali uma projeção, algumas coisas você não pode nem gastar tudo de uma vez, porque são resoluções que às vezes duram 2, 3, 4 anos. Então a gente conseguiu deixar um recurso bom ainda para que pudesse dar andamento aí nas obras que, inclusive, vou falar daqui a pouco delas. Não, mas a gente vê uma classe abraçando, né? É como se você fosse representante da classe. Porque na época da eleição, quem era, né? Todo mundo, quem é o Albert, como que vai fazer, realmente tem chance. E você vê que você teve uma votação expressiva. Se eu não me engano, foi 6º mais bem votado? Sim. 6º mais bem votado. Então a gente vê que uma classe reconhecendo o valor, né? Reconhecendo o trabalho do seu líder. E essa classe, assim, você vê que ela trabalha hoje com mais ânimo, com mais vontade, até mesmo porque a carga horária que precisava fazer, eles conseguem reduzir. Muitas pessoas pensam que carga horária reduzida é que o cara é preguiçoso ou que não quer trabalhar. Não é, gente. É qualidade de vida. É mais do que comprovado que o ser humano tem que ter uma noite de sono de no mínimo 7, 8 horas.
Então, esses profissionais que estão aí, que estão dando a vida, porque é muito difícil, gente. Você pegar uma enfermagem, onde você pega feridas, onde você pega uma pessoa em situações precárias, né? Que o ser humano, a gente, infelizmente, é uma matéria que, assim, chega a ser tudo, né, Alves? Um dia me perguntaram e falaram assim, mas você só luta pela enfermagem? Já me perguntaram isso, né? E eu falei, não. Prova disso que quando a gente aprovou essa gratificação de 40%, foi para todos os servidores da Secretaria de Saúde do nível médio. Então, foi aproximadamente 890 profissionais, em média, que receberam essa gratificação. E, além disso, eu sou assim, um entusiasta e um apaixonado pela minha classe. Mas por quê? As pessoas às vezes acham, né? Muitas pessoas... Um dia, uma jornalista de Sete Lagoas falou assim, ô Albert, antes de você, para mim a enfermagem era quem limpava as pessoas. E aquilo assim, me doeu muito, porque ficou parecendo que a gente só fazia isso. Muitas pessoas às vezes chamam os profissionais de enfermagem para eventos para aferir pressão. E nós não fazemos só isso. Na verdade, eu gosto de dar um exemplo. Né? Eu gosto de dar um exemplo como enfermeiro. Né? Eu trabalhei numa cidade durante muito tempo, em Baldim. Eu sou voluntário na 381, no Anjos do Asfalto, que é um trabalho que eu faço há 10 anos. Eu falo que talvez a minha carreira alavancou tão rápido assim por causa desse domingo, que é um domingo por mês que eu dou o meu trabalho, dou a minha vida para estar ali salvando vidas voluntariamente, e aprendi muito. Eu falo que um dia eu cheguei em Baldim, e aí, para pegar um plantão, tinha uma criança lá que tinha batido a cabeça, e estava começou a rebaixar, que ela começou a desfalecer, né, para o popular, né? E aí, quando eu cheguei, eu já bati o olho naquela criança, e o pessoal, vamos levar para Sete Lagoas. E eu já cheguei e falei, Sete Lagoas, naquele momento, estava sem aparelho de tomógrafo, né? Então, não adiantaria trazer aquela criança para cá, porque o neurologista sem tomografia teria muita dificuldade. Sim. Então, com 26 minutos, um helicóptero pousou lá em Baldim e levou essa criança para Belo Horizonte, para o João 23. Então, outra história aí foi um dos últimos plantões meu em Baldim, que eu gosto muito de citar. Eu cheguei numa cena de um acidente que tinha 9 vítimas, né? Então, eu cheguei o condutor e uma técnica de enfermagem. Foram as primeiras pessoas que chegaram ali naquela cena. E tinha 9 vítimas. 4 pessoas presas nas ferragens. Já tinha um óbito na hora, né? Então, já tinha um óbito na hora, não tinha o que fazer. E eu fiz aquela varredura ali, avaliando todos os pacientes. E com aproximadamente 30 minutos, já tinha lá uma USA, né, que é o suporte avançado de vida do SAMU, uma USB, uma UR do bombeiro, né, que precisava ali de desencarcerar, uma ambulância de Jequitibá, que deu apoio, e um helicóptero do BOA. Então, as pessoas gostam de falar que o SUS não funciona, mas o SUS funciona tão, tão bom que assim, a estrutura que teve ali para salvar todas aquelas pessoas em 30, 40 minutos, salvou 8 vítimas. Então, eu falo que eu, como enfermeiro, eu não sou simplesmente uma pessoa que limpa um paciente, mas tenho orgulho de limpar um paciente. Porque a enfermagem ela faz o que ninguém tem coragem de fazer, que é limpar um paciente. Quem que limpa paciente? Quem que tem coragem de fazer isso? É a enfermagem mesmo. Está exposto, né? A pegar uma infecção, alguma coisa, aos riscos, né? Só que a enfermagem não faz só isso. A enfermagem, muitas vezes, ela tem que... A lâmpada queimou no quarto, é ela que organiza. O controle da televisão do quarto da enfermaria estragou, é ele que tem que procurar uma pilha. A estrutura estragou, a pia quebrou, a água vazou. Então o enfermeiro ele é multiuso. E além de tudo, a família está lá fora chorando, o médico às vezes está num procedimento, é a enfermagem que vai lá acalmar a família. Então nós somos assistentes sociais, nós somos fisioterapeutas, nós somos psicólogos. Então, na verdade, a enfermagem, eu falo que a enfermagem ela é clínica geral. Então, ela abrange ali toda uma área específica da saúde. E por que as pessoas, inclusive, falam assim, não, mas você é tão inteligente, você é tão destacado, por que você não faz medicina? Eu não faço medicina porque eu amo ser enfermeiro. Porque eu nasci para ser enfermeiro. Porque o enfermeiro é a arte do cuidar. Então, eu adoro cuidar de pessoas. Então, é o que eu mais gosto de fazer. Tanto que no meu colete está escrito, cuidando de vidas, né? A minha missão é cuidar de vidas. Então, eu falo que nós não precisamos fazer medicina para poder fazer um bom trabalho.
Na verdade, eu como enfermeiro, eu consigo fazer muita coisa. E falo. As pessoas às vezes brincavam comigo, né? Porque desde que eu entrei na enfermagem, eu falo assim, ó, além de eu fazer o que eu amo, eu ganho bem. Aí as pessoas, mas a gente nem ganha tão bem. Mas na verdade, eu ganho o suficiente pelo que eu faço. Então é lógico que eu lutei para melhorar, tanto lutei que nós conseguimos. Né? Um enfermeiro em Sete Lagoas, em 2019, ganhava 4 mil. Hoje um enfermeiro em Sete Lagoas ganha mais de 7 mil reais. Tanto que Sete Lagoas é uma referência a nível nacional como um dos melhores salários, né, do estado de Minas Gerais. Então, assim, a gente perde aí para cidades maiores, né? Mas a gente não perde para Belo Horizonte. Por exemplo, Belo Horizonte, que é a capital, paga muito pior do que Sete Lagoas. Então eu falo que a gente conseguiu ocupar espaços em Sete Lagoas e fazer a diferença, né? Na verdade, quando eu falo da enfermagem, eu falo com muito orgulho. Por exemplo, né, nós passando por uma pandemia onde nós tínhamos vários enfermeiros efetivos de carreira nos cargos de coordenação. Então, por exemplo, o coordenador da atenção primária, o coordenador da urgência, o coordenador da atenção especializada, o coordenador da epidemiologia, o coordenador da vigilância. Eu tenho orgulho de dizer que quando eu era subsecretário de saúde, todas as coordenações de saúde de Sete Lagoas eram compostas por enfermeiros. E no ano de 2023, uma enfermeira que eu gosto muito de falar dela, que ela é excepcional, é a Fernanda Duarte. Ela assumiu a regulação a pedido nosso, e eu falei, dei uma missão para ela, que era elevar o teto MAC. O teto MAC é o valor ali que vem anual para o município. E ela conseguiu, de um ano para o outro, elevar o teto MAC em 36 milhões de reais. Então, quer dizer, realmente a enfermagem mostrando que tem capacidade, né? A atenção primária de Sete Lagoas, quando eu assumi, tinha uma cobertura de saúde bucal de 33%. Hoje ela tem 60% de cobertura. Nós tínhamos aproximadamente 46 unidades de saúde, hoje nós temos 61. Então a enfermagem, os enfermeiros mostraram o que realmente tinha capacidade de fazer. E quando o enfermeiro sai da assistência e vem para a gestão, ele realmente conhece toda ali a estrutura, então ele consegue fazer uma saúde melhor. Tanto que entregamos uma saúde muito melhor. Eu falo muito para o Douglas hoje, que assumiu a prefeitura, que bom que ele pegou uma saúde já muito boa, com estruturações muito boas, com recurso em caixa, diferente do que nós pegamos, né? Então, é lógico que ele vai colocar ali a metodologia dele, né, o trabalho dele, mas ele pegou uma saúde muito melhor do que a gente pegou. E o interessante disso tudo, que eu acho muito humanizado, né? Você é um cara de fácil acesso. Você não é um cara que fica atrás das cortinas, atrás de uma mesa. Todo domingo transferindo Boa Vista, batendo papo com a galera, comendo um milho, uma pamonha. Para um, para outro, você dá atenção, desde pessoas com poder aquisitivo mais alto, ou aquele que está ali catando a latinha, que está, né, no seu dia a dia. Então, acho que sim, isso aí faz muita diferença para o povo, porque o povo às vezes perdeu o contato, porque quando a pessoa é política, ela esquece o lado humano. E o Albin, esse lado humano dele, ele nunca esqueceu. No início do vídeo, ele falou só que é caro, vendedor de picolé. E assim, gente, eu tô aqui e posso falar, porque eu convivo com ele. Então, assim, quando a gente fala de saúde, a gente fala de recursos, a gente fala dessas coisas, para quem está do lado de fora, é igual você falou, acho que enfermeiro, eu mesmo. A minha visão, assim, como eu não trabalho na área, enfermeira quer que cuida, quer que está ali passando os perrengues, cuidando do povo ali. E realmente, se você parar para analisar de uma outra forma, o enfermeiro vai muito além daquilo. Porque até mesmo você para para pensar, você falou aí, o mago estourou, o encanador não chega na hora, vai ficar vazando. Então, o médico chegou, medicou. O médico não vai pegar, dar o remédio na hora, porque tem mais coisa, mais salas para ir, né, mais quartos para ir, como é que faz? Se o enfermeiro não está ali para fazer aquilo ali na hora, é complicado. E trabalha com horário, com tudo, né? E na verdade, Jean, o que eu bato muito na tecla é que o Ministério, inclusive, da Saúde hoje, ele preconiza muitas coisas que o enfermeiro tem que fazer e pode fazer, né? Nós temos hoje a puericultura, né? Puericultura é o quê? Puericultura é uma consulta pediátrica de enfermagem. O que é isso? Eu vou avaliar a criança céfalo-caudal, que é o quê? Da cabeça ao pé. Então eu avalio aquela criança ali
eu avalio ela, o ideal é que que é preconizado é a criança que tem 6 meses, uma vez por mês ela ir no enfermeiro para fazer essa puericultura. Então eu vou avaliar qualquer diferença, por exemplo, a simetria dos olhos, a simetria dos mamilos, as fontanelas, que né, o pessoal falava que as muleiras, né, está fechando, a simetria de orelhas, a questão da coloração da pele, a coloração dos olhos. Então a gente avalia a criança realmente na sua totalidade. E se tiver alguma alteração, a gente encaminha para o pediatra, né? A gente sabe que hoje faltam pediatras no Brasil e, infelizmente, as pessoas às vezes querem usar os pediatras para coisas mais simples, que poderia sim estar ali, né, nos cuidados do enfermeiro. Outra especificidade é o pré-natal, que é a consulta da gestante. Hoje o Ministério preconiza 6 consultas, né, da gestante ali. A primeira do enfermeiro, a segunda do médico, a terceira do ginecologista, depois volta no enfermeiro de novo, que é um acompanhamento ali da gestação. Então nós temos essa capacidade para fazer. E eu estava até... Hoje um rapaz postou um vídeo num grupo de WhatsApp, chama Lei Santos, e ele fez uma pergunta, né, que parece que o prefeito lá de Chapecó proibiu dar atestados nas UPAs. E aí as UPAs ficam vazias. E aí ele perguntou o que eu achava daquilo. Eu falei, não quis falar no grupo ali não, porque hoje tudo está muito polarizado. Distorcido, né? Distorcido. Eu falo que assim, esse prefeito ele vai sofrer, a saúde lá vai sofrer a consequência daqui a uns dias. Porque na verdade a gente já sabe que o brasileiro ele só vai quando ele tem alguma dor, principalmente o homem. Aí se você proíbe ele de receber atestado na UPA, aí que o cara não vai ir mesmo, porque as empresas não aceitam declaração. E sabe por que os enfermeiros muitas vezes não são tão respeitados? E é uma luta minha, inclusive, da pessoa ir na consulta do pré-natal, da puericultura, do planejamento familiar, da consulta de enfermagem, do curativo com o enfermeiro, é porque o atestado do enfermeiro não tem valor para as empresas. E é uma luta minha, que eu estou trabalhando em cima disso. Porque se a pessoa foi lá e foi atendida e foi consultada, ela precisa ter o atestado. Então, a empresa tem que abonar ali o dia de trabalho dela, né? Porque às vezes ela foi fazer, por exemplo, uma mulher foi fazer ali a coleta de material citopatológico, que é o Papa Nicolau. Quem faz é o enfermeiro. Então, às vezes, aquela mulher se sentiu desconfortável naquele dia, ela não está bem para ir trabalhar. Então, se você não dá um atestado para ela perde o dia de serviço, então ela não vai. Então, ela não vai. Então, eu discordo da forma que esse prefeito fez, porque quando ele proíbe automaticamente, às vezes aquela pessoa que está ali, por exemplo, o que vai muito na UPA? Uma dor de garganta, que é verde. Mas se você não der o atestado, ele não vai lá, porque às vezes ele está com a garganta tão inflamada que ele não consegue trabalhar. Aí você não dá o atestado, então ele não vai. Só que aí aquilo ali pode virar uma infecção generalizada. Aí, por exemplo, uma cefaleia, que é uma dor de cabeça. Você vai na UPA, às vezes a pessoa não está bem. Às vezes a pessoa precisa realmente estar afastado do trabalho de 2, 3 dias. Só que ele não vai conseguir o atestado, então ele não vai na UPA. E aí ele vai procurar as unidades de saúde básica. As unidades de saúde básica, elas não são de atendimento de urgência, elas são de atendimento de agendado. Então, por exemplo, uma pessoa que está com a garganta inflamada e que precisa de iniciar um antibiótico, ela vai chegar na unidade de saúde básica, muitas vezes ela não vai conseguir ali aquele antibiótico naquele momento. Então eu sou muito contra coisas extremistas. Eu sou a favor de quê? Eu sou a favor de uma orientação. Todas aquelas pessoas que vão na UPA, às vezes, que a gente sabe que tem lá segunda-feira, que é do atestado. A gente sabe que tem ali, às vezes, aquela pessoa que vai para isso. Mas não quer dizer que todo mundo que vai na UPA é para isso. Pelo contrário, tem muita gente que vai porque está procurando ali um atendimento mesmo. Então, eu sou muito contra o extremismo. Eu sou muito a favor da promoção em saúde, que é você explicar, é você divulgar qual que é o papel da UPA, qual que é o papel do posto de saúde, qual que é... E isso, nós enfermeiros fazemos muito bem. Prova disso que hoje nós temos a classificação de risco que prioriza quem vai ter atendimento prioritário. Então, por exemplo, falar que o enfermeiro não tem capacidade, né? Eu falo que eu já trabalhei na classificação de risco, nós temos ali uma função importantíssima, porque é eu que vou determinar se o paciente morre ou vive. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Se um paciente chegar com uma dor no peito, irradiando para o membro superior esquerdo, bocejando, com uma pressão 22/10, esse paciente pode ser que ele está sofrendo um infarto.
Se eu não souber avaliar aquela queixa dele, porque às vezes o paciente é com a queixa, se eu não souber avaliar aquela queixa dele ali e classificar ele como verde, ele vai morrer infartado lá na porta da UPA. Então, muitas vezes eu tenho que ter ali um diferencial, né? Então, são os enfermeiros que fazem isso. A mesma coisa um paciente com AVC. A gente sabe que o paciente de AVC ele tem que ter um tempo ali de trombólise, né, que é a medicação adequada, ele tem que ter ali no máximo 1 hora para ele ser atendido. Se você leva um paciente, por exemplo, se o SAMU chega numa casa, é um técnico de enfermagem, muitas vezes na USB, né, nem um enfermeiro, é um técnico, que assim, tem uma capacidade extrema, mas ele não tem um nível superior ali, então às vezes as pessoas têm dificuldade. Mas eu falo, eu aprendi a trabalhar foi com um técnico de enfermagem, por isso que eu amo tanto essa profissão. Se ele chegar ali e pegar um paciente que tem uma suspeita de um AVC e levar para a UPA, o risco desse paciente evoluir para uma pior é gigantesco. Então, por isso que eu falo tanto de valorização dos profissionais de enfermagem. É porque muitas vezes, eu lembro quando o prefeito Duílio assumiu e eu levei ele dentro do hospital, eu falei para ele, olha, Duílio, tá vendo essas máquinas todas aqui de hemodiálise, essas máquinas aqui, aqui dentro do CTI, né? Quem faz essas máquinas funcionarem adequadamente são os técnicos de enfermagem. São os técnicos de enfermagem que estão 24 horas do lado do paciente. O médico, muitas vezes, o que ele faz? Ele passa lá, prescreve a medicação e, às vezes, vai sentar ali para poder fazer as suas evoluções. Agora, não é o técnico de enfermagem que está ali. Às vezes, ele vai trocar o paciente, ele vê uma alteração do paciente. Ele vai fazer uma medicação, ele vê uma alteração do paciente. Então, o técnico de enfermagem, para mim, ele é fundamental no processo de trabalho. E é por isso que aqui em Sete Lagoas, os enfermeiros até falavam comigo, por que você valorizou primeiro os técnicos? Porque os técnicos eram muito desvalorizados. Então, a gente fez aquela gratificação primeiro dos técnicos, porque eu entendia que os técnicos de enfermagem, eles são essencial no trabalho. Igual você fala, quando você fala fundamental, muitas coisas passam na cabeça, que é igual assim, para a gente que está fora, a gente não entende. Mas você pega uma casa, exemplo, uma casa, a fundação, é o alicerce, a casa não fica de pé sem o alicerce. Quando você usa essa palavra fundamental, você já joga para lá. O que é o técnico de um técnico de enfermagem? Seria como se fosse um alicerce. Imagina uma casa sem alicerce, ela vai desmoronar. Não adianta chegar no telhado, nos acabamentos. É bonito, o acabamento, é tudo, mas não é funcional. Seria isso. Igual você também falou sobre as pessoas. Eu acho que muita gente reclama da saúde. Como é que você tem um pronto atendimento? Aí ele vai no lugar que não é para ele ir. Igual você falou dessa outra cidade, né, do prefeito. Aí os caras vão no outro, que tem as classes, pronto atendimento, aí tem lá os outros que já é agendado, aí o cara já vai no agendado, sendo que ele deveria ter vindo aqui primeiro. Então, assim, é fácil reclamar quando não se entende, quando não se tem informação, né? Eu venho trabalhando, Jean, inclusive, esse primeiro mandato esse primeiro ano de mandato, né, que está acabando aí já, né, nós já estamos no mês de novembro, eu venho trabalhando muito com essa questão de promover saúde, porque a promoção em saúde ela é muito mais barata. É muito melhor eu palestrar para várias mães, várias gestantes, o risco ali de uma criança engasgar, por exemplo. Quando eu vejo uma festa e as pessoas dando aquele pirulito de bolinha, na hora, eu mando parar na hora. Porque eu já salvei uma criança com um pirulito daquele de bolinha, que a criança vai chupando, ele solta do cabo, e aí ele engarrancha na garganta da criança. Então, eu gosto muito de... E aí, por exemplo, né, se eu promovo a saúde e não dou esse pirulito, o risco é menor. Tanto que tem a Lei Lucas hoje, né, que é estabelecido aí que tem que ter treinamento nas escolas, capacitar as crianças, capacitando os profissionais, capacitando os professores, para que a gente, caso tenha ali, né, uma emergência, a gente consiga salvar. Porque não adianta, as pessoas falam assim, eu preciso do médico. Mas se não tiver o atendimento básico ali, por exemplo, quando a USB chega aqui, são 2 técnicos de enfermagem, se eles não fizerem bem feito ali o atendimento deles, não vai adiantar chegar a USA com o enfermeiro e com o médico. Porque muitas vezes, por exemplo, o paciente chegou lá, está parado. Se eles não conseguirem fazer uma RCP, né, uma massagem cardíaca adequada, não vai adiantar a USA chegar lá 30 minutos depois, o paciente 30 minutos parado. Então eu falo que o suporte básico de vida, que é um trabalho que nós estamos fazendo muito aí, a partir do ano que vem vai ser mais efetivo ainda, né, a gente mostrar para a população os riscos que temos, né, as situações que podem ser socorridas
pelo próprio, às vezes, transeunte, né, um cidadão, alguém que está ali, né, a pessoa engasgou aqui, o que eu faço? A pessoa convulsionou, o que eu faço? A pessoa está infartando, o que eu faço? A pessoa está tendo um AVC, o que eu faço? Então hoje eu consigo chegar ali para 20, 30, 40 pessoas e palestrar e falar, porque um paciente na hemodiálise sai muito mais caro do que eu dar uma palestra para ele. O paciente lá dentro da UTI, ficando ali 30 dias dentro da UTI, sai muito mais caro do que um paciente que vai ali numa consulta e eu acompanho o diabético, o hipertenso, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente vai para um infarto ou vai para um AVC porque ele não está controlando a diabetes, porque ele não está controlando a hipertensão. Então, nós, enfermeiros, nós temos um papel fundamental nesse processo. E eu agora, como vereador, eu venho fazendo um trabalho aí, né, venho atendendo as pessoas, aplicando injeção gratuito, fazendo curativo se precisar. Meu mandato está à disposição porque hoje eu sou um servidor do povo. Então, eu vivo hoje na rua, porque eu falo, eu não gosto de gabinete. Nem quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde eu gostava muito da mesa, porque eu acho que a mesa ela tem que ser só para momentos decisivos ali, você tem que estar no campo. Eu rodava muitas unidades de saúde, agora eu tenho rodado muitas casas dos pacientes, eu visitando pacientes que eu sei que são acamados, pacientes que às vezes fazem uso de sonda, pacientes que às vezes têm ali uma debilidade maior, então eu tenho visitado muito esses pacientes. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar com um projetinho mais avançado ainda, para que a gente possa alcançar mais famílias, para que a gente possa atender mais pessoas. Então, quando você fala que eu sou uma pessoa que estou nos lugares, é porque, na verdade, eu gosto mesmo de pessoas, né? Eu falo que nos cursos de saúde hoje, preconiza-se humanização da saúde. Eu acho que, para mim, isso é a maior balela nos cursos. Porque, na verdade, o profissional que vai para a área da saúde, ele já tem que ser humano. Ele já tem que ter esse diferencial. Porque a saúde não tem como a pessoa ir por dinheiro. Não tem como a pessoa ir só, às vezes, porque ela quer andar de branco, ou às vezes que ela quer um status. Porque, na verdade, ela pode até obter isso, mas ela vai ser uma pessoa frustrada. Ela vai ser uma pessoa que ela não vai conseguir ali fazer e trabalhar de forma adequada para atender as pessoas. Então, eu falo que eu gosto muito de quando no Brasil tinha aqueles testes vocacional, que é o cara que quer ser policial, ele tinha ali um direcionamento. O cara que queria ser pedreiro, ele tinha um direcionamento. O cara que queria ser médico era quem gostava. Então, assim, eu acho que banalizou muito hoje as profissões. A pessoa, às vezes, tinha colegas que faziam faculdade comigo que falavam assim, eu não posso ver sangue, eu não gosto de ver sangue. Então, tá no curso errado, né? Não faz jus, né? E para finalizar, para não ficar muito extenso, porque se a gente for falar de saúde, meu amigo, nós vamos ficar aqui agarrados, hein? Verdade. Porque é um assunto muito melindroso. Vamos falar sobre o Novembro Azul, porque o homem, eu particularmente, você me conhece, eu vou no médico quando eu tô morrendo. Aí, doutor Gil, eu tive que segurar a bronca lá. Até chamar ele da próxima aqui, que eu tenho que trazer para chocolate um buquê de flor, que eu tô quase fazendo 40, então eu vou ter que fazer minha visita ao doutor. Já tem meu médico, viu, gente? Então, fala sobre esse Novembro Azul e a importância para os homens. Na verdade, Jean, hoje a gente tem aí, né, o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. E, na verdade, essas campanhas servem para quê? Na verdade, a gente já faz esse trabalho anualmente, né, que é a avaliação dos homens. Hoje, todos os postos de saúde têm ali a consulta, né, de enfermagem, tem ali a consulta do médico clínico. Então, é importante que todo homem, né, a gente fala, né, a mulher, quando ela inicia a sua vida sexual ativa, ela já começa a procurar o ginecologista, ela já começa a fazer o Papa Nicolau ali com as enfermeiras e com os enfermeiros. Já o homem não, o homem só vai quando tem alguma coisa, né? E o câncer de próstata, ele, né, tem a maior incidência, né, nos homens hoje. Então, assim, hoje, só quem sabe, quem já teve, sabe do tanto que compromete, do tanto que é complexo e do tanto que pode ser curável. Porque, na verdade, se tem que detectar precocemente. Então eu falo que o homem ele precisa fazer, né? Hoje a gente tem aí o exame laboratorial, né? Que o homem precisa fazer, né? Que é o PSA, para ver se está alterado ou não. Então é muito importante que o homem faça ali uma consulta, um check-up. A gente fala nesse check-up tenha também ali a solicitação do PSA. Né? Se o homem tiver ali na família alguém que já teve câncer, então o risco é mais aumentado. Né? Então, é importante que o homem procure a unidade de saúde básica para que ele possa ser encaminhado, se for necessário, ali para um urologista. Né? Hoje nós temos serviço de urologia, hoje lá no centro de especialidade nosso,
né? Dr. Gilbert é médico lá também, mas tem outros lá também. Então, na verdade, é muito importante que o homem passou de 40 anos, ele realmente faça um check-up não só relacionado ao câncer de próstata, né? Mas no geral específico, porque a gente é assim. A gente chega aos 40, a gente já começa ali a ter falta de nutrientes, falta de vitamina, a vida da gente é muito corrida, o estresse é muito corrido. Então, principalmente os homens acima de 40, é muito importante que façam aí um diagnóstico precoce, né? Então, procure as unidades de saúde básica. Hoje, nós temos unidade de saúde básica em praticamente todos os bairros, né, de Sete Lagoas. Eu tenho o privilégio de ter, ano passado, credenciado mais 2 equipes, que foi ali no bairro Esperança, e lá no Dona Silvia, que é um local também que não tinha, então está sendo construída 2 unidades novas lá. Então, hoje tem unidade de saúde em praticamente todos os bairros, então que as pessoas, os homens, procurem as unidades de saúde para que façam aí um check-up, e principalmente acima de 40 anos, faça aí o exame de PSA para verificar se precisa ali. Tem o exame do toque, que existe muito um tabu em cima disso, mas na verdade eu falo, né, o homem que tiver alguma dúvida se ele faz ou não, vai lá hoje o acesso hoje está muito fácil, vai lá no YouTube e pesquisa câncer de próstata. Vocês vão ver o que faz com o homem e o quanto é importante detectar precocemente. A gente agradece essa participação e sempre lembrando, ó, igual você falou, não é só o câncer de próstata também, né? É o mais importante, que tem, igual você falou, esse tabu. Esse tabu, porque eu acho que o brasileiro hoje, gente, ele carece muito de conhecimento. Igual coisas, isso aqui para mim foi praticamente uma aula. Que é igual você falou, a gente, na mentalidade da gente, enfermeiro limpa. Então, hoje eu vi e tenho mais certeza, né, que é vocação divina isso aí, porque por mais que seja o salário gratificante, a gente vê que tem que ter o dom. Sim. Tem que gostar, tem que ser humano, porque realmente, gente... E essa questão dos homens, eu falo por mim, eu tinha um preconceito danado de ir no médico, não é só exame de próstata, nunca fiz, mas de agulha, de ter que levar exame aqui, ter que levar ali, eu tô doente, eu descobri, fazer um tratamento, e hoje a gente pega esse preconceito, eu tenho 3 filhas, o meu maior medo é dar trabalho para elas, ficar acamado e minhas filhas ter que cuidar de mim. Então, assim, hoje eu faço um acompanhamento para quê? Para ter uma estrutura física melhor, cuidar mais da saúde, porque é igual você falou, se a gente prevenir, tiver orientação, igual você dá as palestras, você ensina em escala, a probabilidade da gente pecar e cair lá na frente nessa situação é menor, porque você tem o conhecimento. Então, eu acho que assim, é muito válido o que você está fazendo aí. Parabéns e continue desse jeito. Jean, então assim, até para finalizar aí, né, um espaço, parabéns aí pelo 7L Podcast, né, quero te parabenizar, falar que um espaço maravilhoso, tá muito bacana mesmo, né, tomara que venha alguém aqui para tocar umas músicas boas aqui, que tem uns violão bom aqui, né, também, né, agradecer aqui a presença do nosso grande Irati, esse cara sensacional, a gente assiste ele aí nos vídeos aí, é um cara simples, já achava simples lá nos vídeos, é mais simples ainda, pessoalmente, então quem não segue ele aí, nosso da página, siga ele aí que vocês vão ter um conteúdo bacana. E dizer para você, Jean, que nós estamos à disposição, nós estamos uma cidade, a cidade de Sete Lagoas, ela tem evoluído muito, né? A gente tem feito um trabalho aí juntamente com a gestão, né? Hoje nós fazemos parte da base do prefeito, né? Porque eu acho que assim, eu não sou base para puxar saco, eu não gosto de tapinha nas costas, eu acho que quem puxa saco, puxa tapete, mas eu sou uma base que realmente vota projetos adequados para que a gente tenha a cidade melhor. Por exemplo, nós vamos vir aí com o hospital regional, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos inaugurar esse hospital, e a gente precisa muito ter representação a nível estadual e federal, né? Porque Sete Lagoas, eu falo muito que Sete Lagoas, quando chega aí, né, lá em Belo Horizonte, nas secretarias de estados, lá em Brasília, Sete Lagoas não tem acesso. Por quê? Porque não tem representatividade. Não tem deputado estadual, não tem deputado federal. Então nós precisamos de deputado estadual, nós precisamos de deputado federal realmente legítimo de Sete Lagoas, pessoas que realmente conheçam o dia a dia de Sete Lagoas, que realmente conheça, tomara que seja um profissional de saúde, inclusive, que conheça, né,
conhece muito, porque é importante, porque eu bato muito na tecla, né? Eu falo que um dia eu fui numa reunião do Estado, e aí eu perguntei para o pessoal lá, quem é que faz aquelas ambulâncias pequenininhas? Porque ali não dá para carregar paciente. Porque a ambulância, eu lembro que uma vez eu tive que entubar um paciente junto com o médico, né? Eu entubar, não, o médico entubar, eu participei da intubação, porque esse é um procedimento médico. Nós tivemos que tirar a paciente da ambulância para fazer a intubação. E estava chovendo, então nós tivemos que intubar ela na chuva. Então, assim, uma ambulância que não tem espaço. Então a gente precisa de profissionais de saúde representando lá na Assembleia Legislativa, né, na Câmara Federal também, para que a gente possa realmente fazer uma saúde melhor. Porque a saúde ela não tem preço, Jean, mas ela tem custo e ela é muito cara. E muitas vezes a maioria dos dinheiros estão em Brasília e estão lá em Belo Horizonte, né? Está no estado. Só que o povo vive em Sete Lagoas, o povo vive em Baldim, o povo vive em Paropeba. Então é um absurdo, inclusive, cidades tão grandes igual essa não ter um hospital. Muitas vezes são cidades pequenas, mas que têm uma estrutura grande, né, de território. Vou dar um exemplo de Baldim, de Paropeba ali. Né, não tem um hospital adequado, lá tem uma UPA. E aí o paciente, toda vez que precisa de uma adequação melhor, ele tem que vir para Sete Lagoas. Então nós precisamos estruturar Sete Lagoas, mas também nós precisamos estruturar essas cidades. E nós só vamos conseguir estruturar a saúde dessa região com representatividade estadual e federal. Mas isso aí a gente já não tem dúvida, Albert. Isso aí, fruto do seu trabalho, você já colheu, né, que é ser eleito vereador. E eu creio que, assim, a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas eu creio que isso aí você vai colher frutos maiores do seu trabalho, porque a cidade sente na pele. O Sete Lagoas hoje ele não é bobo mais, ele conhece quem está jogando o time dele, ele sabe quem é que está trabalhando em prol do povo, porque o voto ele é pulverizado, ele é sim, mas ele é do povo. Então, eu acho que assim, o Sete Lagoas hoje ele vota com muita consciência. No entanto, você vê a renovação que teve a Câmara dos Vereadores. Então, assim, isso aí, igual você está fazendo esse trabalho, eu acho que é um trabalho muito bacana, porque você conscientizar, igual muita gente não sabe. Eu acho que assim, a gente vai te chamar mais vezes, porque o assunto é grande, para você tirar a dúvida do povo, eu vou fazer uma caixinha de perguntas. Gente, vocês não têm noção. O cara é muito simples. Nós vamos fazer uma caixinha de perguntas e depois vocês mandam as perguntas para a gente fazer o próximo podcast, para ele estar interagindo mais. Mas é um cara que é de fácil acesso, gente. Vocês podem ir na feirinha do dia domingo, tá lá. Vocês podem ir lá não vou falar no gabinete, porque ele tá tomando café na barraca da Clecione. Tomando café na barraca da Clecione. Então, assim, não vou falar para vocês ir no gabinete, porque o cara tá na rua, tá trabalhando. Então, assim, é de fácil acesso. Albi, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, abençoe sua carreira. Obrigado por ter tirado esse tempo, ter deslocado lá, vindo aqui no Barreiro, fazer essa aula, né? Não vou nem falar que isso aqui é um podcast, eu falo que foi uma aula para todos nós. Não, eu quero te agradecer, né, e te parabenizar e dizer para você que eu espero que seu podcast 7L aí seja sucesso, né? Eu conheço você pai de família, conheço você esposo, conheço você aí, né? A gente tem aí comum familiares aí próximos. Dizer para você que você é realmente um cara trabalhador, dedicado, e eu tenho certeza que vai ser sucesso, como você já é sucesso lá no Jean Despachante, né? Então, obrigado, também divulgar seu trabalho, porque realmente seu trabalho também, tudo que a gente precisa, sempre foi muito ativo e nos ajudou bastante em tudo. Gratidão. Eu te agradeço. Obrigado.